sofrimento é pequeno e assim vou seguindo. Não há nada que se compare a tudo que Jesus passou por mim, ele sofreu. No entanto, não parou. Não há nada que se compare a tudo que Jesus passou por mim, ele morreu. Foi grande o seu amor e o barco balança pra lá e pra cá. Às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá. Às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá. Às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Em teus retos caminhos eu quero seguir. Ergo as mãos pra adorar e receber mais de ti. Sinto tua glória e sei que estás aqui. Tudo que eu preciso posso ver em ti. Bendito Deus, o Salvador, te adoro, ó Senhor. Comigo estás, nada me faltará. Faz brilhar tua glória em mim. Bendito Deus, o Salvador, te adoro, ó Senhor. Comigo estás, nada me faltará. Faz brilhar tua glória em mim. Em teus retos caminhos eu quero seguir. Ergo as mãos pra adorar e receber mais de ti. Sinto tua glória e sei que estás aqui. Tudo que eu preciso posso ver em ti. Bendito Deus, o Salvador, te adoro, ó Senhor.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17h55. Uma excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve neste momento em toda a região da Grande Serra, a você que está nas comunidades, a você que está nos ouvindo exatamente hoje, não talvez no ponto de ônibus, devido aí à paralisação dos ônibus. Então, algumas pessoas não estão neste momento no ponto de ônibus, algumas pessoas já estão na sua casa, nas suas casas, ou outras mesmo vão usar de transporte particular. Então, queremos saudar só você que está nos ouvindo exatamente no município da Serra, lá nos bairros de Balneário de Carapebus, a você que está em Jardim Carapina, a você que está em Jardim Tropical, a você que está em Central Carapina, a todos que nos ouvem neste momento também em Taquaraum, Colina de Laranjeira, Vista do Mestre, Laranjeiras Velha, a você que neste momento está nos ouvindo no bairro Palmeiras, a você que está em Planalto, Serrano, Vista da Serra, Campinho da Serra, a todos que estão exatamente hoje mais cedo nas suas casas, ou até mesmo você possa estar na sua residência aí, acessando o site da Rede Popular de Rádio, em conexão com a Rádio Digigospel e também conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Educadora Talento, a você de outra cidade do estado do Espírito Santo, a todos que nos ouvem também pelos outros estados brasileiros, a você também que está no exterior. Com grande alegria e satisfação agradeço a Deus exatamente por essa maravilhosa tarde que o Senhor nos concedeu, tarde que o Senhor permitiu que eu pudesse estar aqui mais uma vez pela sua vontade e também permitiu a você que está nos ouvindo neste momento que você possa estar em casa, estar com a família, você que está também, muitos estão no trabalho acessando o site aí da Rede Popular de Rádio para assistir e também para ouvir o programa Falando de Jesus, aonde Deus com certeza daqui a pouquinho o preletor, daqui a pouquinho o mensageiro, pastor Clebert da Igreja Evangélica Vida, já chegou aqui no estúdio da Rede Popular, ele que é o responsável para trazer esta palavra, não só para mim, mas para você, nessa tarde abençoada, porque Deus, o Deus eterno, o único Deus existente na face da terra, Ele deu o seu Filho amado Jesus, exatamente para que nós possamos crer, para que nós possamos ter fé, que nós possamos acreditar. Bendito Deus, esse é o nome poderoso que rege todo o planeta. Queira o bem ou queira o mal, Deus é eterno, Ele tem na sua mão tudo o que está acontecendo no Brasil, tudo o que está acontecendo exatamente também em outros países. Por que temer? Para que temer? Exatamente, a palavra de Deus, ela nos conforta, porque a palavra, ela nos diz que nós devemos ter fé, nós devemos acreditar, nós devemos pedir a Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus, que nos liberta, que nos proteja de todos os males. E esses males, eles podem vir de qualquer forma. Então nós temos que estar sempre buscando a Deus, sempre pedindo a intervenção, exatamente, não a intervenção judicial, não a intervenção policial, não a intervenção exatamente física, mas pedir a intervenção espiritual do teu Filho amado Jesus, para que Ele possa exatamente nos proteger, que Ele possa nos livrar de todos os males que possa atingir a minha casa, possa atingir aos meus amigos, pode atingir a sua família, pode atingir a qualquer uma pessoa. Porque todos nós, exatamente abaixo do céu, nós devemos sim temer a mão poderosa, a mão forte do nosso eterno Deus, porque Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para fingir. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus exatamente, Ele faz aquilo que realmente Ele vê que precisa ser feito. Não adianta eu querer exatamente uma coisa se Deus não quer. Não adianta eu querer fazer uma coisa se Deus não permite.
Deus é permissor para tudo que está acontecendo exatamente no estado do Espírito Santo, porque Deus tem um olho, Deus tem ouvido, Deus tudo sabe e Deus tudo vê. Com certeza Ele não quer que nenhum de nós sofremos algum mal. Tanto faz você que crê, tanto faz que você não crê. Tanto faz você que acredita que existe um Deus ou você que não acredita, porque Deus exatamente mandou o teu Filho amado Jesus na terra, não foi para julgar, não foi para matar, não foi para roubar, não foi para saquear, não foi para fazer nada de realmente que seja contra exatamente o propósito que Ele veio na terra. Jesus veio na terra para nos salvar e nos oferecer a oportunidade de nós arrependermos dos nossos pecados, a oportunidade de nós reconciliar com Deus, a oportunidade de nós procurarmos outros caminhos que vai levar uma alegria eterna, vai levar exatamente ao encontro do Pai no seu trono celestial. Sabemos que as coisas tudo está acontecendo, mas Deus, Ele tudo está vendo e tudo sabe. E Deus vai agir exatamente na minha vida, na sua vida, quando Ele deve agir. Se eu estiver fazendo algo que não agrada a Deus, eu posso ganhar hoje, eu posso ganhar amanhã. Mas com certeza Deus vai me dar uma oportunidade de eu escolher e eu mudar dessa posição, porque isso não vai me levar ao céu, isso vai me levar ao inferno. Isso de repente vai fazer com que eu possa desfalecer da minha vida com 15, com 18, com 20, com 25, com 30, até mesmo com 60 anos. Porque Deus, Ele é justo e Ele é Pai. E o Pai ama seus filhos. Deus não colocou eu e você no mundo para nós praticarmos talvez algo que desagrada o seu coração, porque Ele vai se entristecer, porque Ele fala que Ele nos fez exatamente a sua imagem e a sua semelhança. Agora na Serra são 18h02, nós vamos à nossa oração, pedindo a Deus exatamente nesse dia que Ele possa continuar nos abençoando e abençoar você, independente do que você esteja fazendo, se é certo ou errado. Deus quer nos libertar da escravidão. 18h03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o
casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus, mas essa oportunidade de estar aqui trazendo o que eu amo muito, que é a palavra do Senhor, e falar de Jesus. Eu queria, a princípio, ler um texto do capítulo 24 do livro de Mateus, a partir 24 de Mateus, introdutório, depois eu explico por que eu vou ler esse texto, a partir do verso 4, que diz assim: E ele lhes respondeu, ele quem? Jesus, respondendo aos seus discípulos: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Oremos ao Senhor. Pai amado, muito agradecido a Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo vá de encontro agora, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra foi lida, ainda algumas partes vão ser lidas conforme a Tua vontade. Eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, o Brasil, em particular o estado do Espírito Santo, que passou momentos difíceis esses dias, e desde já agradecer ao Senhor por saber que o Teu Santo Espírito cuida do estado do Espírito Santo.
Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Alcance lares, casas, ruas, becos, vielas. Só o teu poder, que tem o poder, só a tua presença, Senhor, que tem o poder de convencer o homem do pecado. Faça isso. Convencer o homem da justiça. Faça isso. E nos mostrar o caminho que devemos seguir. Em nome de Jesus oro. Conduza tudo aqui. Toma esse lugar aqui. Toma tudo que vai ser falado. Eu peço que o teu Espírito Santo conduza para o louvor do teu nome. Amém. Amém, meus amados. Esse texto eu li porque devido a uns momentos difíceis que o estado do Espírito Santo passou, as pessoas se preocupam muito em compartilhar vídeos, as pessoas se preocupam muito em compartilhar informações, não que seja ruim, mas alguns vídeos são até ruins de se ver, onde envolve violências, onde envolve coisas que nem edificam, e sim para amedrontar, e pessoas acabam esquecendo da palavra de Deus. O texto que foi lido aqui é o momento onde Jesus começa a falar com seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, com respeito à sua vinda, que o capítulo 24 de Mateus é todo profético, vai falar da sua vinda, vai falar algumas coisas que aconteceriam antes dele vir. E não tem contexto melhor do que o nosso. 2000 anos se passaram, 2 milênios, né, muito mais do que isso, se passaram e está acontecendo a mesma coisa. Claro que sempre guerras existiram, antes as guerras eram até mais éticas do que hoje, mas guerras existiram, fome teve, não com constância, mas teve algumas fomes no Egito, já teve, sabemos da história de José, Jerusalém, alguns anos depois de Cristo, Paulo relata lá no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas que escreveu Atos, né, relata, enfim, então mas não com tanta intensidade como nós estamos vivendo hoje. E Jesus deixou aqui não é a palavra correta, mas para nós entendermos, deixou algumas pistas que iam anteceder a sua vinda. E lemos aqui sobre guerras, rumores de guerras, e a última parte que eu li fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor de quase todos se esfriaria. Algumas versões falam muitos, aqui nessa versão fala quase todos, uma grande parte. Mas eu fico feliz também que nem todos, nem eu nem você, o amor não esfriou. Mas por que o estado do Espírito Santo passou isso? Pessoas ficam, né, preocupadas, a polícia militar decide não executar suas atividades. E aí? Se a polícia militar não está em ação, ou não vou dizer nem caos, que a gente não viu nada ainda, mas teve uma pequena desordem aí na Grande Vitória, em algumas cidades do estado, mas principalmente na Grande Vitória, onde o polo comercial é grande, e aí aqueles que gostam de se beneficiar das coisas fáceis da vida, que é com roubo, com os furtos, aproveitaram a circunstância vulnerável da cidade. Quando eu vi essa circunstância, eu lembrei do Salmo 127, que eu amo muito, o primeiro versículo, a parte B dele, que diz que em vão vigia. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sentinela é o guarda, sentinela é a polícia da época, que Davi está falando no Salmo 127. Não que a gente não precise da polícia, mas claro que ela não é tudo. Mas analisando esse contexto que nós passamos, muitas notícias ruins, tristes, espancamentos, de pessoas indo furtar e pegando em flagrante, fazendo aquelas coisas, a gente vê que de fato o amor de muitos estão se esfriando, e é bíblico. E pessoas, se a gente vai falar isso, vão até dar uma desculpa, mas está na Bíblia que tem que acontecer. Mas não quer dizer que você tem e nós temos que fazer parte desse contexto de deixar se levar pela frieza do amor. São sinais que antecedem a vida de Jesus. De fato, o amor está muito longe, está longe o amor, está difícil. E se eu e você não vigiarmos, nós somos pegos também por essa frieza. O amor vai se esfriando. E se não vigiarmos, nem amor vamos ter. O amor é muito mal interpretado, mas o amor ágape, o amor de Deus, que tem um amor fraterno, um amor fraternal, que é amigo. Tem o amor eros, que é da seu marido com a sua esposa. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor que tudo suporta, que 1 Coríntios capítulo 3 vai falar. Então esse amor não pode esfriar. O amor que é sem interesse, o amor que não quer nada em troca, a não ser beneficiar, o amor sincero.
Não é amor também religioso, como muitos falam. Tem que fazer o amor e tá sentando o pau na vida dos outros. Que é amor hipócrita também. Não é esse. É o amor sincero. Pessoas se gabam, pagam de santarrões, agindo com amor, dando cesta base daqui e ali, tocam trombetas e dizem que está fazendo a caridade e o amor. Não, eles são muito hipócritas, porque pelas costas fala mal do seu próximo, pelas costas fala mal até da família e por aí vai. É o amor sincero, é o amor do capítulo 1 Coríntios, capítulo 13. O amor que tudo suporta. Esse amor nós temos que buscar dia a dia. Infelizmente ele está esfriando nesses últimos dias, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, acontecendo tudo isso, e eu fiquei analisando, né, orei muito pelo Estado, muitos irmãos também que eu conheço oraram, fizemos uma corrente, muitas pessoas fizeram corrente, meio-dia de oração a favor do Estado, do Espírito Santo, tem um nome abençoado, Espírito Santo, o nome da santidade de Deus, da presença de Deus, que é o Espírito Santo, que foi dado por Jesus quando ele subiu aos céus, capítulo 14 de João. Então, o Espírito Santo é a presença do Deus Todo-Poderoso. Então nós oramos e eu analisando e eu vendo com o Senhor como é importante, Senhor, a autoridade. Como pessoas fazem pouco caso da autoridade. Como as pessoas fazem pouco caso da lei. Olha que autoridades que, claro que nem todos fazem isso, mas não podemos julgar, porque tem muita gente séria na polícia militar, mas estão ali para impor a lei, para manter a ordem. Na ausência deles, olha o que aconteceu. Então, como é importante a lei. Então, trazendo para a vida espiritual, a Bíblia é a lei, ela mantém a ordem de muitas coisas. E claro que a gente também não pode ficar só orando, temos que agir também. Mas só agir e não depender do Todo-Poderoso de nada vale. E só orar também não agir de nada vale. Então temos que ter uma coerência, um equilíbrio. E louvado seja Deus, porque Deus está mobilizando a sua igreja. A igreja está acordando, por mais que a igreja também, infelizmente, o seu amor está esfriando. Vamos falar um pouquinho disso. Mas são sinais que o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos da época, que servem para nós nos dias de hoje, que não é para nós termos medo, e sim vigiarmos. Vigiai e orai. Vigilância e oração, porque a vigilância lembra-me daquele texto de sermos prudentes como as serpentes. E a oração nos deixa o espírito preparado para suportarmos supostos imprevistos, sim, de ser simples como pombas também. Então, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos dessas coisas. E fomos pegos aí esses dias, hoje foi mais intenso, foi um dia da semana, e aonde o comércio precisou fechar suas portas, onde pessoas foram surpreendidas com assaltos, pessoas foram baleadas, aqueles que iam assaltar foram muitos espancados, é uma coisa triste de se ver. Infelizmente ainda as pessoas postam essas coisas em vídeos como se fossem troféus. Nós temos que orar para essas pessoas, temos que pedir a Deus a misericórdia para que o contexto mude. O contexto mude, porque eu creio na palavra de Deus. A palavra diz: em vão vigia a sentinela se o Senhor não vigiar. Salmo 127, verso 1. Isso não quer dizer... o texto bíblico não diz que temos que tirar os dois ou só colocar um. Os dois são importantes porque Deus criou a autoridade. Capítulo 10 de Romanos vai falar que a autoridade é imposta por Deus. Então, não adianta colocar o batalhão do BOPE aí fora e esquecer da presença de Deus. Não adianta só depender da força humana, que é isso. É totalmente limitada. Mas o braço do Senhor é todo poderoso, pode todas as coisas. Amém? E analisando esse texto, esse mesmo capítulo 24, Jesus disse que ele vai vir como nada tivesse acontecendo. Ele vai dar exemplos dos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, no mesmo capítulo. Lá no verso 37, ele fala assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Está falando dele mesmo, a vinda do Filho do Homem, dele mesmo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem se referindo ao Filho de Deus. Ele, na humildade da pessoa do Senhor Jesus, ele fala assim. Então, como foi nos dias de Noé, Noé lá gastando 100 anos para construir uma arca. Tudo para Deus é temporário, só ficou lá 40 dias e 40 noites lá dentro.
mas 100 anos construindo uma arca e todo mundo zombando da cara dele, assim como faz de nós, pastores e pregadores, homens e mulheres sinceros da palavra de Deus, zombando da nossa cara, religiosidade, religião, para que isso? Os comunistas odeiam religião, né? Não, nem eu gosto de religião, irmão, mas eles interpretam que a Bíblia é religião. Muitos verem que pregador é religioso. Então muitos não gostam. E assim também não gostaram de Noé, pois Noé estava construindo um projeto de salvação. A igreja hoje é responsável por esse projeto de salvação. E ri da nossa cara, zombam e deixa tudo para depois, isso não vai acontecer. Está aqui, ó, os sinais estão batendo na íntegra. Estão zombando da gente, deixa zombar, deixa rir. Mas eu espero que você não seja surpreendido após a vinda do Filho de Deus, que é a vinda do Senhor Jesus. Porque como foi nos dias de Noé, ele vai vir. Esses sinais, esse caos, revoluções, paralisações, tudo isso já estava na Bíblia há muito tempo falando que isso ia acontecer. E não temos visto isso com tanta intensidade nos nossos dias, a tecnologia avançada. O contexto é esse, é nosso. Em breve o Senhor está voltando. E as igrejas estão esquecendo de pregar essas verdades. Jesus Cristo está voltando. A igreja tem se preocupado, eu estou falando um todo, tá? A igreja tem se preocupado muito com as emoções das pessoas. Mas pastor, está errado? Claro que não. Mas a igreja ficou muito na alma, esquecemos do espírito, onde nos relacionamos com Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, o que foi quebrado foi o relacionamento de Deus com o homem. Deus, na sua infinita glória, grandiosa glória, se manifestava pessoalmente para o homem no jardim do Éden, 3 horas da tarde. Através do pecado, perdeu esse relacionamento, foi rompido. E onde foi quebrado esse relacionamento? No espírito. Hoje as igrejas trabalham muito as emoções, quer tirar o sofrimento das pessoas. Mas espera aí, pastor, está errado tirar sofrimento. O sofrimento, dependendo de onde vem, ele é bênção. Porque quando sofremos, sabemos da nossa pequenez, e essa pequenez, quando vemos, quando somos pequenos, nos leva à presença de Deus. Então é campanha para isso, campanha para aquilo, para de sofrer, campanha para aquilo outro. Esquecemos de levar a pessoa para a cruz. Só queremos tirar a pessoa da luta. E aí, o que acontece? Não discipular essa vida, ela sai de uma luta e fica em outra. Então vai ter campanha sempre só para tirar do sofrimento. Porque nós temos que ensinar ele a sair do sofrimento do pecado. É o pecado que gera o sofrimento. Abre portas para demônios, para que eles instalem na vida da pessoa e levem as pessoas para uma situação deplorável, onde vai tirar a pessoa da presença de Deus. Por que não tratar, fazer uma campanha para a pessoa não sofrer mais com o pecado? Então é até pecado na igreja. Eu já conheci pregadores, quando eu fazia seminário, que eles falavam que tinha determinadas mensagens que não podia pregar na sua igreja. Porque o pastor lá não gostava, a autoridade lá, fulano, não gostava. Então a igreja está trabalhando sua alma, está esclarecendo do Espírito, é onde Deus vai se relacionar conosco. Então a igreja está perdendo o foco também. Não, estou falando de Jesus, porque muitas igrejas estão precisando de voltar para Jesus. Tem muitas igrejas que tá precisando voltar para Jesus. E eu te provo na Bíblia, sabe aonde? Se você tiver oportunidade, por favor, abra comigo Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Nem sei se o Djalma me chama mais para pregar, mas eu prego Bíblia, a palavra. E vamos falar de Jesus, porque Jesus vai falar de uma igreja que está fazia essas mesmas coisas que eu estou te falando aqui. E lendo a Bíblia eu aprendi que muitas igrejas estão assim, hoje. Capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, o Senhor Jesus falando para essa igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, e nem quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus falando, mandou João escrever uma carta. Se você ler lá o capítulo 1 de Apocalipse, que é lindo, ele tem visões maravilhosas. Jesus prepara João está lá na ilha de Patmos, o último discípulo que restou dos 12. João estava ali preso. Deus guardou esse homem da morte, protegeu esse homem da morte. Os historiadores dizem que foi o único que não foi mártir, que não morreu de uma morte ruim. Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz. Tiago foi decapitado, e por aí foi, muitos outros foram mortos de várias maneiras ruins. João que não. E João teve esse privilégio de escrever uma carta. A própria voz, Jesus se manifestou gloriosamente ali na presença dele. Ele foi escrevendo a carta. E ali eram 7 igrejas. Alguns estudiosos dizem que cada igreja de Apocalipse significa uma época. Então eu não quero me deter a isso, porque são estudos teológicos. Nós não temos tempo para isso. Mas aprendemos com cada igreja, porque cada igreja tem sua personalidade, cada igreja tem a sua postura. E aqui, uma das piores, se eu não me engano, uma das piores é a Laodiceia. E uma coisa muito incrível e interessante, que a igreja de Laodiceia, a igreja de hoje, do século XX, quando eu falo igreja, é um todo, tá, irmãs? É um todo, não é igreja ABC, é um todo. A igreja de hoje, do século XXI, está parecendo muito com a Laodiceia. Tá? Essa igreja, fala rapidinho sobre ela, não temos muito tempo, mas fala rapidinho dela. Essa igreja era na área financeira, ela era rica, ela era muito boa em tecido, ela tinha a melhor roupa e tecido da sua época. Na área têxtil, ela era muito boa. Na área bancária, financeira também, porque ela tinha o melhor ouro, ela tinha ouro de sobra. Ela era rica, uma cidade rica, poderosa no polo comercial de sua época. E ela também tinha na área medicinal, ela fabricava o melhor colírio. E com isso, o Senhor Jesus fala para João escrever. João escreve, essas palavras são de Cristo. A letra é de João quando escreveu, mas as palavras são do Senhor da igreja. E Jesus fala para essa igreja: você está pobre, cego e nu. Você tem o melhor ouro, mas está pobre. Você tem a melhor roupa, mas está nu. Você tem o melhor colírio, mas está cego, não enxerga. Perdeu a sensibilidade das coisas espirituais. Então é uma igreja que está trabalhando a alma, só a alma. Só está nas emoções. Até as músicas de hoje, meu irmão, se você for analisar muitas músicas que nem são louvores, dizem que são louvores, está trabalhando a alma e está esquecendo de levar a pessoa para a cruz. Está esquecendo de preparar, como foi nos dias de Noé. Muitos estão preparando arcas. Outros estão preparando, nem bote está preparando, porque breve vai vir um dilúvio espiritual. Não que vai vir um dilúvio de novo. Mas quando forem surpreendidos, aí vão falar: por que eu não vi? Porque não aproveitar agora. Nunca deixe para depois que possa ser feito hoje, agora. E assim Jesus repreende aquela igreja. E ele deixa bem claro: eu repreendo e disciplino quem eu amo. Hoje ninguém gosta de disciplina nem de repreensão, porque quando somos repreendidos e disciplinados, é sinal que alguma pessoa está querendo o nosso bem. E Jesus queria o bem daquela igreja. Jesus queria que aquele povo se tornasse para ele. E a igreja chegou ao ponto, irmãos, uma igreja ficou rica. Por isso que Jesus disse para o jovem rico e para os seus discípulos, depois que conversou com o jovem rico, que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Difícil, não impossível. Porque a pessoa, quando tem muito dinheiro, ela perde a sensibilidade de Deus, porque ela deposita toda a confiança no dinheiro. Aí vai entrar numa doença incurável, o dinheiro não paga, aí é só Deus. Aí todo mundo lembra de Deus nessa hora, né? Mas que bom, pelo menos lembra. Mas nunca é tarde.
Por que não lembrar dele agora, antes de ficarmos doentes, né? Mas Deus amava tanto aquela igreja, que viu que ela perdeu o propósito, aquela igreja perdeu o rumo, a igreja perdeu o foco, a igreja de Laodiceia perdeu, não pregava mais sobre a volta do Filho de Deus, não pregava mais sobre uma vida concentrada para caminho da cruz, não pregava, só queria pregar benefícios, uma igreja que só prega benefícios materiais, compre carro, apartamento, e como se isso é tudo. Essas coisas são consequências de uma vida devota ao Senhor Jesus. Buscar primeiro o reino dos céus e todas essas coisas. Mateus 6. Se você vê que todas essas coisas são, Jesus estava falando de roupa, comida e de ter coisas para os seus discípulos. Ele usa a linguagem dos lírios do campo para vestimenta, até simboliza as roupas. Nem Salomão vestiu tão bonito. Fala de comida quando os pardais comem. Ele estava falando de coisas que eu e você precisamos até hoje. Mas pessoas se rebentam para ter essas coisas. Gastam até o que não podem. Esquecem do reino dos céus. Uma coisa interessante, irmãos. Quando Jesus fala para aquela igreja, eis que estou à porta e bato. Usamos, nós pregadores, eu já até usei. De repente você que gosta também de pregar, você já usou esse versículo para evangelizar. Mas esse versículo aqui é para crente, irmão, é para a igreja. Esse versículo aqui, ele está mencionado aqui, escrito para uma igreja que perdeu o propósito. Está explícito para uma igreja que perdeu o foco, uma igreja que só queria trabalhar as emoções. E o dinheiro ajuda as emoções, irmão, alegra. Roupa bonita e cara alegra as emoções. Muito dinheiro alegra as emoções, tudo nas emoções. As emoções tudo é passageiro. Agora as coisas que estão no espírito, meu irmão, onde nos relacionamos com Deus, dura para sempre. E Deus, o Senhor Jesus, com muito amor, vai para aquela igreja e fala: eis que estou à porta e bato. Jesus, o Todo-Poderoso, aonde Paulo diz que toda língua confessará, no livro de Filipenses, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, tantos aqueles que morreram, os que estiverem vivos, no determinado tempo, todos se dobrarão. Jesus, no final do livro de Mateus, diz que toda autoridade foi me dada. Ele fala para os seus discípulos, tanto na terra quanto no céu. Ele tem todo o poder no universo, para chegar ao ponto de bater na porta de uma igreja, pedir para entrar, meu irmão. Para você ver a que ponto muitas igrejas estão chegando, deixando Jesus do lado de fora. E aí não entende por quê. Muito caos, muito crente com medo, pessoas que esquecem das promessas, pessoas que pessoas que têm fé, não sei se tem fé, até promove caos, jogando vídeos, falando isso e aquilo. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando, esses sinais só antecedem. Jesus pediu licença para entrar numa igreja, a qual mencionava o nome dele lá dentro. E se nós estudarmos sobre igreja, nós vamos ver que a igreja é tanto uma estrutura física, onde há uma placa, Deus permitiu isso existir, mas a igreja também somos nós, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, onde chamamos membros. Jesus é o cabeça desse corpo, nós somos membros do corpo. Então a igreja também somos nós. Será que Jesus pede para você? Será que ele, ultimamente, ele tem chegado a você pedindo licença? Eu posso entrar na sua vida? Esse versículo é para quem um dia conheceu Jesus. Hoje, irmãos, o Brasil ele é todo evangelizado. Claro que é um caso aqui ou ali, muitos não conhecem a obra redentora e salvadora de Jesus. Isso é verdade. Mas o Brasil ele é mais de 50% evangelizado. É uma nação evangelizada. Podemos dizer cristianizada já. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Só temos duas escolhas a ser feitas. A maçaneta dessa porta, ela é por dentro. Se ela fosse por fora, Jesus é tão cavalheiro que ele não abriria. Mesmo assim, ele pedia permissão. O diabo invade, Jesus não. Ele pede permissão. Mas essa maçaneta é por dentro. Você e eu só temos duas escolhas. Deixar ele entrar ou deixar ele do lado de fora. Naquela igreja de Laodiceia, ele não entrava. O texto não encerra onde falando se ele entrou ou não entrou. Momento nenhum dá para entender que ele não entrou, porque tem muitas igrejas laodiceias. Quando eu falo igrejas, aí envolve estrutura, sim, envolve pessoas, eu e você.
Mas infelizmente tem muitas pessoas como Laodiceia, querendo só dinheiro, querendo muito ouro, querendo muita roupa, esquecendo daquilo que dura para sempre. E Jesus vai falar: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, mas sim se preocupa quando você for fazer a campanha. Não tenho nada contra a campanha, minha igreja nós fazemos campanha na sexta, mas vai lá fazer uma visita lá para você ver o que pega lá. A campanha lá é diferente, a gente não está promovendo carro nem muito dinheiro no bolso, não. A gente está promovendo pessoas para subir para o céu, preparando, quem vai levar é Jesus, é claro. Mas faz uma campanha, não tem nada de errado nas campanhas. O problema é, se eu sou Laodiceia, eu tenho uma oportunidade de mudar. E você vai ver que das 7 igrejas, tem 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, que são excelentes, igrejas exemplares. Quando eu falo igreja, novamente eu repito, tanto estrutura quanto pessoas. Tem muitas Laodiceias. E Jesus está na porta. E eu quero deixar essa palavra com muito amor para você. Eu sei que está sendo gravada, vai estar no YouTube, vai estar aí a nível mundial. E que essa palavra te desperta. Se você é um cristão, não importa quanto tempo que tu és cristão, Jesus está te chamando para voltar às raízes do primeiro amor. Jesus está te chamando. Larga isso. Isso é temporário. Não acumula dinheiro. Faça campanha para a sua vida espiritual. Aproveita essa oportunidade que a sua igreja ou outra igreja, seja qual for, que promove uma campanha, investe na sua vida espiritual. Por que não? Tudo passa. Lembra? Até a uva passa. Tudo passa, irmão. Agora diz o Senhor Jesus: as minhas palavras duram para sempre. O céu passará. Esse céu azul, estava lá fora vendo o céu azul lindo. Eu fico imaginando o dia ele vai sair. Você vai ler lá, Apocalipse 22. O céu vai passar. O mar não existirá mais. O trono branco virá. Então a nova cidade também virá. Vai ser uma coisa tremenda. São promessas que muitos cristãos nem sabem que existem, irmão. Porque as igrejas que eles vão não pregam isso. Pregam só tesouros terrenos. Está pregando como se a igreja ficasse aqui para sempre. Não. Jesus vai buscar uma igreja. Uma igreja, não é placa. Ele vai buscar aquela igreja de vestes brancas, sem ruga, a sua noiva amada. E essa noiva amada é eu e você. Se porventura o seu contexto é de Laodiceia, se arrepende. Porque ele deixou bem claro no verso 19, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se for necessário, arrependa-se. O amor de Deus é muito grande por você. O amor de Deus é maravilhoso. Ele gosta tanto da humanidade, que desde a história da humanidade, você não vê o homem atrás de Deus, correndo atrás de Deus. Quando vai atrás de Deus, vai atrás de deuses estranhos. Até dinheiro hoje virou um deus. Há muito tempo sempre foi um deus. Mamon, quando se refere a Mamon, é dinheiro, é um deus para muitos. Porque esse Deus resolve tudo, limitadamente, é claro. Então, você vai ver durante a história da humanidade, sempre um Deus atrás de um homem. Sempre buscando o homem de volta, porque o homem um dia se perdeu. Você não consegue ver o homem atrás de Deus. Do Deus verdadeiro, não. Então esse Deus te ama muito. Recebe com amor essa palavra. É momento de voltar ao primeiro amor. Se essa palavra é para você, recebe com amor. Se ela não é, que ela seja para te edificar. Para você ser uma igreja alerta, atenta, uma igreja que não junte riquezas aqui na terra. Não que eu estou falando que é errado ter coisas, irmão, pelo amor de Deus, não. Mas aonde se priorizarmos isso, além acima da nossa comunhão com Deus, quebramos aquele grande mandamento de ouro, amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, vamos criar tesouros que duram para sempre, não passageiros. Então, se você se identifica com uma igreja de Laodiceia, que já está frio, perdeu a sensibilidade, é hora de voltar. Volta para os braços do Senhor, se arrependa. Você que tem vontade de ir para a igreja, mas se identifica também com esse povo, só pensa em matéria, analisa direitinho, se arrependa. Porque os sinais estão aí, é apenas o começo. Vai ter muitos enganadores, vem para a palavra. Continue se colocando diante do Senhor, porque o amor dele é muito grande por você. E ele está à sua captura, usando essa linguagem, porque ele te ama muito. E aqui está uma humilde e singela voz, falando desse amor maravilhoso do Senhor Jesus. Que ele foi lá na igreja de Laodiceia, bateu na porta. Assim hoje também ele bate na porta do teu coração. Se arrependa. Você é ministro da palavra.
Se você se identifica como um ministro da igreja de Laodiceia, se arrependa, homem de Deus, mulher de Deus. Promova o evangelho, promova a palavra, porque Deus tem promessa de um avivamento, mas Ele vai trazer um avivamento para aqueles que estão priorizando somente o reino nessa terra. Vai trazer um avivamento para quem está priorizando o reino de Deus, o Todo-Poderoso. Eu quero louvar a Deus, encerrar aqui uma oração para abençoar a tua vida. Amém? Se você puder orar, tá bom? Feche seus olhos, mesmo se você estiver aí próximo às circunstâncias, que não pode fazer isso, somente preste atenção, tá bom? Para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu falei contigo que é ser fiel à tua palavra. Nem a mim eu quero agradar, Senhor, mas sim a ti. Me ajude, porque eu também sou falho, preciso muito da direção do teu Espírito. E assim te peço que todos que ouviram essa palavra, que eles venham lembrar, se porventura houver um semelhante que está nessa circunstância, onde o Senhor está batendo a porta há muito tempo, ou até mesmo na porta de corações de pastores, ou até mesmo de ministros, pregadores, ou até mesmo daqueles irmãos que se afastaram da comunhão, meu Deus, alcance-os poderosamente, que eles venham ter poder, forças para abrir a porta do coração, Senhor. Dê forças, ajude, abençoe a todos que ouviram essa mensagem, Senhor. Abençoe essa rádio, conduza tudo aqui, continue abençoando de forma especial. Eu te agradeço, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nos prepare para a tua vinda, nos prepare para a gente continuar construindo aquilo que o Senhor mandou a gente construir, para que a gente não seja pego de surpresa, para o louvor do teu nome. Muito agradecido. Abençoe o bairro Itaquaraú e todos os bairros que estão sendo alcançados com essa mensagem, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, o município da Serra, o estado do Espírito Santo, a Grande Vitória. Toma os 4 cantos dessa nação e o estado do Espírito Santo que leva o teu nome, Senhor. Levantamos a nossa voz, também te pedimos, abençoe as autoridades, dê sabedoria para eles resolverem tudo que é necessário e te pedimos, meu Deus, que a ordem e o progresso sejam instalados, não com a mão dos políticos, mas sim com a mão poderosa do Senhor. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu agradeço aqui a oportunidade para a glória de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Somos, pela graça de Deus, estão permitindo eu ter esse tempo. Eu pastorei a Igreja Evangélica Vida de Itaquaraú. Estamos aqui na praça do bairro Itaquaraú, ao lado da farmácia. E nossos cultos são sextas aos domingos. Não temos culto na semana porque visitamos lares, fazemos culto nos lares, onde temos células nos lares. Células. Nossa igreja trabalha com células, tem sido muito bom. Jovens, crianças, homens, mulheres, casais, tem sido assim muito bênção. E Deus tem feito grandes coisas. Então, sexta-feira é o nosso culto, a Sexta Forte. Vai lá, um culto onde nós estamos investindo na família. E faça uma campanha para a sua vida espiritual, por que não? É o que nós estamos fazendo lá também. Deus abençoe a todos. Eu agradeço aqui a rica e a grande oportunidade. Deus abençoe você grandemente. Que o nosso estado do Espírito Santo, a Serra, toda a Grande Vitória esteja nas mãos do Senhor. Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém? Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 44 minutos. Aqui nós ouvimos então a mensagem qual Deus colocou através do pastor Clebert da Igreja Evangélica Vida, aqui do bairro de Itaquaraú, mais uma vez. O pastor Kleber, ele falou aqui que até mesmo que da forma que foi falado a mensagem, talvez nós não convidaríamos mais para estar aqui.
Eu só quero dizer ao pastor Kleber que é o seguinte: o programa se chama Falando de Jesus. E se for vir aqui mensageiro para falar a verdade, se for ensinar o caminho e se for exatamente para salvar vidas para o reino do céu, o microfone sempre vai estar aberto, porque falar de Jesus, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser verdadeiros, nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser fingidos, nós não podemos exatamente fazer a prática que Satanás tem feito neste mundo afora, enganando as pessoas, exatamente prometendo às pessoas aquilo que Deus, na sua palavra, na sua Bíblia, não está prometendo, da forma de que estão sendo ou da forma que está sendo falado. Agradeço muito a Deus, porque 2 anos e exatamente, vamos para 2 anos e 7 meses de programa, e aqui Deus tem usado os seus mensageiros, os portadores da palavra, para falar a verdade. Porque se as pessoas não querem ouvir a verdade, ele também não lê a verdade. Porque a Bíblia é verdadeira, é exatamente, ela vem de geração a geração, e vai continuar sendo de geração a geração para ser cumprido tudo que está escrito. O pastor trouxe a mensagem exatamente dos princípios das dores, que é só o começo. Então, se você crê na palavra de Deus, você acredita em tudo que está escrito ali, você não vai se assustar, você não vai ter medo, você não vai exatamente ficar arrepiado e vai falar só assim: está começando o que Deus prometeu. E assim vai ser até os fins dos tempos, assim vai ser até exatamente a volta de Jesus. O Senhor fala que nós podemos chegar até a nossa 4ª geração. Talvez, se Deus assim permitir, que eu possa chegar isso em idade, em saúde e perfeito, muitas coisas eu ainda vou ver acontecer neste planeta Terra. Muitas coisas você que crê na palavra de Deus, você que acredita na palavra de Deus, você também vai ver. Então não se fique com medo, não precisa exatamente se assustar. Se você é um praticante da palavra de Deus, se você acredita do que Deus escreveu, não se assusta. Pede sempre aos anjos do Senhor para que Ele possa acampar na sua casa, no seu trabalho, no seu trajeto de viagem, enfim, aonde você estiver, para que possa te livrar poderosamente das armadilhas e das armas de Satanás. Porque o Senhor, como o pastor falou, João, ele foi um desses escolhidos que Jesus permitiu que ele não sofresse morte de cruz, que ele não fosse apedrejado como Estevão, que ele não fosse crucificado, enfim, mas que ele foi trasladado, ele foi exatamente arrebatado. E de repente Deus quer ir para você, para mim, dessa forma. Pode ser sim, mas nós, a princípio, devemos respeitar o que está escrito e colocar em prática. O pastor aqui falou mais ainda que muitos confiam nisso e confiam naquilo. A palavra de Deus já traz isso, que muitos confiam em carro e muitos confiam em cavalos. Mas você só deve confiar no santo e eterno Senhor Jesus, que é o único que é capaz exatamente de te dar tudo que você precisa. Em primeiro lugar, o reino do céu. Em segundo, sua família. Em terceiro, exatamente aquilo que, se você é um trabalhador, se você é fiel com seus dízimos, com suas ofertas, se você é fiel na palavra, Ele pode te dar sustentabilidade para você viver com grande prosperidade, sem que você faça algo para ganhar algo. Porque Deus não é homem de permuta, Deus não é homem de troca. Ele oferece aquilo que Ele sabe que você merece. Então, prestamos bem atenção exatamente na palavra que o pastor Kleber trouxe, prestamos bem atenção do que está acontecendo no planeta Terra, prestamos bem atenção no que está escrito na palavra. Se você não lê a Bíblia, vai ser difícil de você acreditar.
Se você não lê a Bíblia, fica difícil de você até respeitar. Se você não lê a Bíblia, você com certeza vai ter muito, mas muito, de se sentir horrorizado com as coisas que estão acontecendo. Eu quero agradecer ao pastor Clerbert exatamente pela ter aceitado o convite ao programa Falando de Jesus, exatamente nesta segunda-feira, nesta data 6 de fevereiro de 2017, ao qual o nosso Deus, eterno Deus, permitiu que ele pudesse vir até aqui, e a vontade de Deus foi executada, porque a sua palavra foi transmitida para a Grande Vitória, a sua palavra foi transmitida para outros estados, a sua palavra foi transmitida para outros países, para chegar ao meu e ao seu ouvido, para que nós possamos ficar atentos ao que Deus está nos advertindo a tempo da sua volta. São 18 horas e 50 minutos, 18h50, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a nosso bom Deus, o eterno Deus, por mais esta palavra, por mais esta mensagem, e amanhã, se for da permissão dele, e pela vontade do Deus que creio e acredito, queremos estar aqui exatamente para apresentar mais um programa Falando de Jesus, recebendo mais um mensageiro, exatamente para trazer a palavra de vida, palavra de salvação, palavra eterna. 18h51 a todos vocês, uma excelente tarde, quase noite, né? Por essa eu fiquei sabendo de que o horário de verão vai acabar já talvez na semana que vem, então graças a Deus por isso, porque Deus que criou exatamente o horário para mim e para você, mas Deus permitiu que o homem também use outros artifícios para que ele possa fazer algo que possa ser melhor para a sociedade do mundo. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora